Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós venha nos abençoar. Amém? Vamos para o vídeo. Estamos aqui dentro do quadro Jovem Sois Forte. Você é bem-vindo aqui no canal, né? Se você não é inscrito ainda, faça isso, faça a sua inscrição, né? E querendo também receber a notificação, você precisaria estar aí acionando aí o sininho, tá bom? Estamos hoje dentro aqui do quadro Jovens Sois Fortes. Jovens Sois Fortes, onde o tema central, né? Estamos aí vendo o livro de Jeremias, né? Exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. E a lição 6, que nós vamos estar conhecendo o conteúdo, tem como tema parábolas e pronunciamentos. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão aos nossos pecados, temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, vamos estar juntos. Abençoa, Pai, este momento mais uma vez que estamos aqui, juntamente com jovens, adolescentes, para conhecer mais o conteúdo da lição dominical deste quarto trimestre, onde estamos tratando aqui, Pai, do livro do profeta Jeremias. Nos ajuda durante todo esse período. Agora vamos falar do assunto que não é tão fácil assim, ou vamos conhecer o conteúdo pelo menos, um assunto que para muitos, como também para nós, Pai, de certa forma, nós somos também dominadores, mas o tema é parábolas e pronunciamentos, Pai. Nos ajuda durante esse período, como também no próximo domingo em sala de aula. Abençoa cada professor que vai estar comprometido, Senhor, a estar à frente de uma sala de aula, seja do adulto, do jovem, do adolescente, das crianças. Concede graça, concede sabedoria e capacitação, Pai, para melhor estar cada um deles, Senhor, trocando essa ideia, trocando a experiência, sendo um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Faz isso, Pai, é o que nós somos, porque na verdade somos apenas vaso, Pai, para que o poder do Senhor opere através de nós. Queremos fazer, Senhor, luz a tua palavra quando diz, abre a tua boca e tu encherei. Então, Pai, quando falarmos da tua palavra, nos concede as palavras que precisamos falar, nos concede a direção, Pai, porque para que tudo seja redundado unicamente para a glória do Senhor. Seja perceptível a todos que não somos nós, mas sim o Senhor que está falando através de nós. Faz isso, Pai, que nós oramos, já te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Parábolas e pronunciamentos. Porque como o cinto está ligado ao lombo do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Primeiramente, é importante para aqui, no caso jovem, né? Cada jovem, nós devemos entender essa questão, porque ele citou duas casas aqui. Casa de Israel e casa de Judá, porque aqui está se tratando das duas tribos separadas, né? Quando foram divididas, a casa de Israel dizia respeito a 10 tribos, e a casa de Judá, duas tribos, a de Judá e a de Benjamim. E aqui Deus tinha dado uma missão para Jeremias, para poder comprar um cinto, colocar ele sobre o lombo dele. E aqui ele traz a interpretação desta parábola. É isso que nós vamos estar tratando. Nós vamos dar lição diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus. Em algum momento o profeta Jeremias fez uso de parábolas. E parábolas em mente nós temos aí o entendimento, né, pelo que nós aprendemos, todos quanto aprenderam, né? Que parábola era tomar algo real, situações reais, acontecimentos reais, cotidianos reais, para trazer luz à comparação às coisas espirituais, para trazer uma comparação que diz respeito à profecia, né, atos proféticos de Deus que haveria de se cumprir, como também a questão do trato, né, do relacionamento de Deus com a humanidade, no caso aqui específico com a tribo, com a casa de Israel e a casa de Judá. Texto bíblico, Isaías 13, 1 a 11. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, põe-no sobre o teu lombo, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre o meu lombo. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste, traze sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Éufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e escondi junto ao Éufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te e vai ao Éufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. Eu fui ao Éufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, para nada mais prestava. Então, a partir, primeiramente, que nós precisamos aprender aqui, caro jovem, que a partir da obediência às orientações que Deus deu a Jeremias. Agora, no versículo 8 diante, Deus passa a revelar, né, tudo aquilo para ele. Observe que nós aprendemos de Jeremias aqui, nesse texto aqui, algumas lições importantes. Primeiro, nós podemos buscar questionar o que Deus quer que nós façamos, mas que nós precisamos obedecer irrestritamente, sem se preocupar o porquê daquela ordem, daquele mandamento, daquela orientação. E em segundo lugar, que nós aprendemos aqui, é que fazendo isso, Deus ele vai estar nos revelando, vai estar falando conosco, de momento em momento, na medida que precisamos conhecer a sua vontade, quando do interesse e da disposição a obedecê-lo. Observe tudo isso. Ele falou para comprar o cinto, colocar no lombo, Jeremias fez. Depois ele falou para ir até o Éufrates, colocar o cinto e esconder. Aí ele voltou, passou alguns dias, Deus veio outra vez e falou com ele e mandou ele buscar o cinto. Aí a partir daqui, ele começa a dizer, Deus para Jeremias,
Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após Deus alheio para servir e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado ao lombo do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Nesta lição veremos o cativeiro sendo representado. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Tá. Nesta lição veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho. Veremos também a respeito da parábola dos cestos de figos, narrada no capítulo 24 de Jeremias. Vemos essa parábola no capítulo 13 e no 24 também houve a parábola ali do cesto, né? E tantas outras que o Senhor fazia uso dessa ferramenta para falar com o seu povo através dos seus profetas. Uma definição. O termo parábola vem do grego parábole, composto de uma preposição para ao lado de, observe bem, e próximo de, balo, colocar, lançar e pôr. Portanto, parábola dá a ideia de colocar uma coisa ao lado de outra, para transmitir vivida e claramente uma verdade. A parábola permite que uma mensagem espiritual, teológica, seja transmitida de forma concreta e dramática. No Novo Testamento, as parábolas mostram a natureza, os princípios e os valores do reino de Deus, além de ensinar o modo pelo qual o crente deve agir e reagir nesse mundo. Primeiro ponto, a parábola como recurso literário, a interpretação de uma parábola. As parábolas bíblicas foram contadas há muito tempo, em um contexto cultural bem diferente do que nós vivemos. E isso aumenta as dificuldades de interpretação. Aqui precisamos parar, algumas outras oportunidades, já, não sei se aqui foi dito, se não foi, vai ser agora, caro jovem, é que nós precisamos entender que, quando estamos falando das escrituras, estamos falando de culturas distantes, literatura distante, política distante, linguagem distante e também a ortografia era distante. Então, que fala de abismos, né, culturais, geográfico, histórico, político e assim por diante. Então, entendendo isso, é que nós precisamos buscar conhecer, né, o que é naquele tempo, o porquê daquele costume, o porquê desse uso, o que Deus queria falar através do cinto apodrecido. E aí, para aí tem vários livros aí que nos ajudam muito, independente da sua autoria ali, se é da CPAD, se é da Vida Nova, enfim, que trazem a interpretação da cultura de então. O Senhor nos ajuda a compreender o texto. Mas existem caminhos para a compreensão de sua mensagem, tornando possível e segura. O primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas. Qual seria esse contexto? E quais as circunstâncias em que estavam para que ela fosse usada? Em segundo lugar, é preciso conhecer minimamente a cultura dos personagens e os elementos inseridos, identificando assim a representatividade de cada um deles. Jesus e as parábolas. Já no 3? Tá. Jesus e as parábolas. Em seu ministério terreno, principalmente na comunicação do Evangelho do Reino, Jesus utilizou das parábolas. Contar parábolas foi o método mais usado pelo Mestre, e afirmando que, com simplicidade e profundidade, os princípios do seu reino, amor, a forma de viver de seus discípulos, os alerta sobre a segunda vinda à eternidade. Jesus contava suas parábolas
aos que se interessavam, mas aos que endureciam o coração e não buscavam compreender seus ensinamentos, a mesma parábola serviam de julgamento divino. O uso das palavras para o Senhor Jesus foi algo previsto e com o propósito de tornar claras as verdades antes ocultas. Segundo ponto, o Antigo Testamento e as parábolas. Parábola no Antigo Testamento. O uso das parábolas não é exclusivo do Novo Testamento. Encontrado também no Antigo. Masal é o termo hebraico do Antigo Testamento, enquanto parábole é no Novo Testamento. Esses dois termos falam de ato de comparar ou de corresponder com o ensino de algum valor espiritual. A diferença, inclusive, estruturais entre as parábolas do Antigo e a do Novo Testamento. Contudo, elas se assemelham no objetivo, que é transmitir de forma clara e acessível ensinamentos que, de outra forma, não seriam facilmente assimilados. Sendo assim, a parábola é um recurso literário bem presente nos escritos bíblicos, daí porque precisam ser bem compreendidos. As parábolas do Antigo Testamento. As parábolas agora as parábolas do Antigo Testamento. Os hebreus sempre usaram história para transmitir valores e princípios conforme se vê no contexto do Antigo Testamento. As parábolas são citações curtas e que, semelhança de história longa, transmitem verdades eternas espirituais dentro do contexto da realidade dos ouvintes. Observe algumas parábolas do Antigo Testamento. A de Jotão, sobre as aves que escolheram um rei. A de Natã, ao tratar sobre o pecado de Davi. A da mulher de Tecoa e a de Joás, rei de Israel, sobre o cedro e o espinheiro. Além destas, há parábolas contadas por profetas com o mesmo objetivo das demais. Os profetas e as parábolas. Os profetas foram responsáveis pela exposição dos ensinamentos de Deus ao seu povo. Certamente esta não foi uma tarefa simples e nem fácil. Por isso eles eram separados, consagrados, dedicados a uma vida de comunhão com Deus. Além da relação do profeta com Deus, há também sua relação com o povo, a entrega da mensagem que deveria ser inteligível e acessível. Diante disso, esses homens escolhidos por Deus, em algum momento usaram as parábolas para transmitir a mensagem divina. Além de Balaão e Natã, a Bíblia registra outros profetas que falaram dos oráculos divinos por meio de parábolas, como Isaías, que falou da parábola da vinha má, e Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, que apresentou a seguinte parábola das duas águias e da videira, a do leão enjaulado e a da panela. Os profetas também falaram por parábolas ao povo. A parábola do cinto de linho. Parábola de Jeremias. Terceiro ponto, caminho final. A parábola do cinto de linho. O capítulo 13 de Jeremias tem duas parábolas. O do cinto de linho e a do odre de vinho. A semelhança entre elas é que tanto o cinto de linho quanto o odre de vinho deveriam ser destruídos e ambas alertavam a respeito do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. Seguindo a ordem divina, Jeremias comprou um cinto de linho, usando-o em sua cintura, e depois o enterrou junto ao rio Éufrates. Depois de muitos dias, o profeta desenterrou o cinto, o que já se encontrava apodrecido e sem nenhuma utilidade. O linho era o tecido usado pelo sacerdote e este cinto certamente foi uma referência à missão de Judá em ser uma nação sacerdotal. Semelhança do cinto que perdeu o seu valor, Judá perderia o sentido de ser caso deixasse cumprir o seu propósito. Assim como o cinto abraça o corpo do seu usuário, assim também Deus desejou abraçar Judá. Entretanto, Judá não permitiu, negligenciou a sua missão, o povo não se arrependeu de seus pecados e por isso teve o seu orgulho ferido pelo Senhor. Os 2 cestos de figos. Por meio de uma visão, Jeremias recebeu a parábola de 2 cestos de figos, e isso se deu por um período
da primeira deportação do reinado de Joaquim, por volta de 597 a.C. Nos dois cestos havia o mesmo tipo de fruto, sendo que em um deles havia figos bons para serem consumidos e outros estavam figos ruins e que não serviam de alimento. Qual o valor de um figo se não serve como alimento? Conforme visto, Judá deveria servir como um sacerdote, refletindo a santidade divina e abençoando os povos. Nesta parábola fica claro que, mesmo tendo sido levado à Babilônia, os judeus da primeira deportação tinham alcançado o favor divino, provavelmente porque foram generosos com Jeremias. Já os que ficaram em Jerusalém, que foram hostis a Jeremias, seriam punidos mais tarde. A disciplina serve de aperfeiçoamento para alguns e de punição para outros. O povo não aprendeu a lição e pôs a confiança em Zedequias, que por sua vez firmou-se em seu próprio caminho e desprezou a palavra de Deus. Uma aplicação necessária. Estas duas parábolas alertam o povo no dia de Jeremias e continuam servindo de lição à igreja da atualidade. Na igreja há os que cumprem a sua missão, que agrada ao Deus, mas também há aqueles que, ao contrário, desagradam o Senhor. A igreja deve ser o que foi chamada para ser e fazer o que efetivamente o Senhor mandou fazer. A motivação para que a igreja cumpra o seu papel é a consciência de que ela depende de Deus em tudo. Por isso deve confiar inteiramente no Senhor. Afinal de contas, é Ele quem dá o crescimento à sua igreja. A igreja é chamada para agradar a Deus, mas para isso ela deve cumprir com fidelidade seu papel, ou a semelhança do figo cinto de linho e dos figos ruins, ela perderá a razão de ser. Concluindo, as parábolas são importantes em todo o contexto bíblico. Inclusive os profetas usaram deste recurso. Nesta lição aprendemos a respeito de duas parábolas de Jeremias, a do cinto de linho e a dos dois cestos de figo. Essas parábolas servem como um alerta para a igreja. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo. Confia nele e representá-lo entre o povo. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo, confiar nele e representá-lo entre os povos. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e fiquemos com essa lição, a priori, que foi comentado no início, da importância da obediência e, por certo, a partir daí podemos ter a confiança de que o Senhor há de nos revelar, o Senhor há de nos mostrar o caminho da salvação, de tempo em tempo, vendo em nós a disposição dessa obediência, não importando o custo, porque Jeremias, para ir até o Éufrates, diz os historiadores, há uma linha de interpretação histórica, que ele teve que andar mais de 100 quilômetros, 100, 150 quilômetros, se eu não estiver equivocado. Então, independente disso, se isso é verdade, à luz do tempo de Jeremias, a questão do abismo geográfico, então isso só nos dá e nos acrescenta essa lição, de que nós precisamos ter um coração disposto a obedecer ao Senhor, não tendo que olhar o custo para isso. Amém? Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriada presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Queremos, Pai, te agradecer por mais um dia. E esse dia aqui, meu Deus, abençoa, Pai, num domingo próximo, o entendimento de cada jovem que vai estar em sala de aula, onde esse conteúdo será, de certa forma, trabalhado de uma forma mais profunda. Faz isso, Pai, na vida de cada um dos nossos jovens e como também na nossa classe, estudando junto. Faz isso, é o que eu te peço, Pai, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.
até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos.